Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, né? Dia 26 de fevereiro, e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa, tá bom? Então, hoje nós temos uma poesia. Essa poesia se chama A Escola, tá? Mas, professora, o que é poesia mesmo? Bom, nós já vimos em aulas anteriores, né? Dos anos anteriores, o que é uma poesia, um poema, né? Bom, a poesia é um gênero textual, ou poema, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Por favor, prestem bastante atenção, porque é um pouquinho complicado, tá bom? Então, embora muitos definam, né, poema e poesia como sendo a mesma coisa, eles possuem conceitos diferentes. Então, poema é um texto literário, tá? Composto de versos e estrofes. Tá? Tá dando para entender? Então, aqui nós temos versos e nós temos estrofes. Cada linha é um verso, né? E cada conjunto de linhas, tá? É uma estrofe. Então, esse conjuntinho é uma estrofe, esse conjuntinho é uma estrofe. E cada linha, né, do poema é um verso, ou da poesia, tá? Deu para entender até agora? Então, o poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas também. Nesta poesia, vocês podem observar que não teve rima, né? No final de cada verso, né? A gente não percebeu as rimas aí, nós não percebemos as rimas, tá? Já a poesia, falando um pouco agora sobre poesia, a poesia é uma manifestação artística, tá? E ela pode ou não estar baseada em palavras. Por exemplo, aqui, né, está baseada em palavras. O autor, né, ele montou um texto, um gênero textual, né, com palavras, para expressar aquilo que ele sente, né, expressar os seus sentimentos. Então, ele fez versos, fez estrofes, né? E ele montou este texto. Mas a poesia não se resume somente a isso, tá? A poesia, como eu já falei, é uma manifestação artística, tá? Ela pode ou não estar baseada em palavras, como o poema. O poema, ele tem que estar baseado em palavras, tá bom? Não existe poema sem palavras, tá bom? Deu para entender? Assim, meus queridos, a poesia é um conceito mais amplo, mais abrangente. A poesia, ela envolve pintura, ela envolve fotografia, ela envolve escultura, ela envolve qualquer tipo de manifestação artística, tá? Arquitetura, tá? Então, é uma poesia, tá? Ó, esculturas e a literatura também, né? Que a literatura precisa de palavras, não é? Mas ela não é essencialmente literária. A poesia, ela é ampla, né? Você pode observar um quadro bonito, uma pintura linda e defini-la como uma poesia, definir essa pintura, ou uma fotografia, essa fotografia é uma linda poesia, tá? Essa escultura. Então, poesia é uma manifestação artística, tá? Pode ser literária, né? Ou seja, o uso de textos, né? Palavras ou não, né? Então, a poesia é bem mais ampla, tá bom? O poema, gente, ele está inserido somente no universo literário, tá? Então, para se construir um poema, tem que haver as palavras, tá bom? Pode ou não haver rimas, mas tem que ter palavra para fazer um poema. A poesia não, tá? Deu para entender? Então, essa é a diferença de poesia para poema. O poema é estritamente, né, literário, tá? Ele pertence ao universo literário. Ele precisa das palavras para existir. A poesia não precisa de palavras para existir. Ela existe nas pinturas, nas esculturas, nas fotografias. Deu para entender?
Então tá. A poesia, gente, ela não utiliza a palavra como matéria-prima. Ela não precisa da palavra para existir, como eu já havia falado, tá? Como é o caso do poema. O poema não existe sem palavras e a poesia existe, tá bom? Então agora a gente vai, eu acho que já deu, né, a explicação. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre poesia e poema, tá? E agora eu vou dar uma lidinha para você nessa poesia, que pode, né? Ó, a poesia, então, ela pode pertencer ao universo literário, conter palavras ou não. Vamos lá, esta pertence. Vamos lá? Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas e quadros. Aqui a palavra programas está com letra maiúscula. Vocês coloquem um pezinho minúsculo aí que não é necessário, tá? Essa letra maiúscula. Horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima, tá bom? Então aqui nós temos os versos, né? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos e uma estrofe. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. Aqui eu tenho mais uma estrofe, ou seja, é um conjunto de versos, tá? Deu para entender? A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Então aqui eu tenho mais 3 versos e mais uma estrofe. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede indiferente, frio, só. Aqui também indiferente está com letra maiúscula, vocês coloquem um izinho minúsculo aí, tá? Porque aqui não é necessário letra maiúscula. Tá? Aqui nós temos mais 4 versos e uma estrofe. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela, tá? Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo, tá? Então aqui nós temos mais uma estrofe e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. O autor, né, é o Paulo Freire, tá? Poesia do Educador, tá bom? Logo em seguida, vem as perguntinhas, tá? Vocês vão responder de acordo com a poesia A Escola, tá? Entendendo a poesia. Número 1. O que é a escola para você? Aqui é pessoal, tá? A resposta é de vocês. Não esqueçam de letra maiúscula no início da frase que vocês vão construir para dar a resposta e ponto final no final. De acordo com a poesia, o que é escola? Então aqui, ó, escola é o lugar onde se faz amigos, né? Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente, né? Então, vamos lá. Número 3. Quem é o autor da poesia? Quem o autor da poesia diz que é gente na escola? Bom, gente, o diretor é o coordenador, o professor, o aluno, o funcionário. Então, enfim, todas as pessoas que estão na escola são gente, né? Todas as pessoas que fazem a educação acontecer é gente. E como gente, como ser humano, merece respeito, carinho, né? Atenção. Tá bom? Vamos lá? 4. Paulo Freire, autor da poesia, diz que a escola poderá ser melhor. Qual a condição necessária para isso, na opinião dele? Como que a escola vai ser melhor? Ela vai ser melhor na medida em que cada um se comporte como colega, como amigo e como irmão, né? Aquele que respeita o seu próximo, né? Faz do mundo um mundo melhor. Não é verdade? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? 5. O autor da poesia diz também que é importante não só estudar. O que ele quis dizer com isso? Bom, importante não é só estudar. Vamos ver? Para ele, o que é importante? Tá? É criar laços de amizade, é criar um ambiente de camaradagem,
não é? É desenvolver a solidariedade, a amizade, a compreensão, a humanidade, né? Quando a gente está em contato com o outro, em qualquer ambiente que seja. Mas na escola a gente, né, aprende a ser um pouquinho melhor, né, como ser humano, a repartir, a dividir, não é? A sentir a dor do outro, do amigo, não é? Da professora, né? É se colocar no lugar do outro e aprender também com o outro, tá bom? Bom, de acordo com a poesia, o que significa fica mais fácil fazer na escola? O que é mais fácil fazer na escola? Estudar, trabalhar e crescer. Depois que a gente aprende um monte de coisa importante, né? Respeitar o outro, né? Fazer do outro o nosso amigo, nosso irmão, nosso semelhante, uma pessoa importante na nossa vida. Aí o ambiente da escola fica um ambiente bem fácil de estudar, de trabalhar e de crescer, né? O que você fará para ser feliz quando retornar à escola? Bom, aí é com vocês, tá? Aqui tem várias dicas, né? O que a gente deve fazer para ser feliz quando a gente puder retornar à escola. E uma das dicas é se comportar como colega, como amigo e como irmão, não é? Um auxiliando o outro, puxando o outro, né? Lembrando que o outro, às vezes não sabendo tudo que a gente sabe, né? Às vezes tendo um pouquinho mais de dificuldade que a gente, ele tá ali porque ele precisa de nós, não é? E às vezes Deus não faz nada por acaso. Se ele coloca pessoas que têm um pouquinho mais de habilidade perto de pessoas que têm, né, menos habilidade, é para um ajudar o outro, né? Não é para se engrandecer, falar eu sei, eu posso, eu não ajudo ninguém. Pelo contrário, eu sei e eu quero ajudar o meu próximo, tá? Eu quero ajudar o meu amigo, né? Na sala de aula, eu quero auxiliar minha professora no que ela precisar, né? Com carinho, com atenção, e daí eu vou transformar o nosso mundo num mundo bem melhor. E através da escola a gente aprende muito isso, tá? Então fiquem com Deus. Mais tarde eu mando o gabarito, tá bom? Beijo, boa aula, tchau!